Mulher perde auxílio e enfrenta humilhação, mas um instante surpreendente transforma sua vida. Numa fria manhã de outono, Clara apertava os passos enquanto o vento agitava as folhas secas nas ruas de sua cidade. O ar estava gelado e cortante, mas o que mais a gelava era a realidade cruel que a esperava: o corte abrupto de seu auxílio emergencial. Mãe solteira de 2 filhos, sua vida estava em frangalhos. As contas acumulavam-se, e ela sabia que sem aquela ajuda, o pesadelo poderia se tornar ainda mais real. O centro de assistência social era um labirinto de desesperança, onde pessoas como ela enfrentavam longas filas, os rostos marcados pela luta e pela incerteza. No fundo da fila, Clara sentia o peso da humilhação. Os olhares de pena e compaixão a oprimiam. Cada um deles parecia dizer: ela não consegue cuidar dos filhos. Um nó se formava em sua garganta ao lembrar dos sonhos que tivera para suas crianças: a segurança, a dignidade, uma vida sem o estigma da pobreza. Mas, no meio da frustração e da dor, ouviu murmúrios sobre uma influenciadora digital famosa por apoiar mães em dificuldades. O nome dela soou familiar, como uma sombra de seu passado, mas o que realmente a assustava era a ideia de expor suas dificuldades ao mundo. A vida privada transformada em espetáculo. No entanto, a possibilidade de receber ajuda acendeu uma fagulha de esperança em seu coração apertado. Enquanto caminhava para casa, tentando disfarçar as lágrimas e os olhares condescendentes, Clara pensava na decisão a tomar. Aceitar ajuda significaria abrir sua vida para estranhos. Mas a urgência da situação sussurrava em seus ouvidos, cada vez mais alto: você precisa se arriscar. Assim que entrou em casa, um silêncio angustiante a envolveu. O lar, que deveria ser um refúgio, agora parecia um campo de batalha. Os brinquedos espalhados pelo chão lembravam os risos e brincadeiras que eram parte de um passado mais leve. No entanto, como se o destino estivesse brincando, o medo e a hesitação a paralisaram. Esqueceria a dignidade para buscar um pouco de alívio? No fundo de sua memória, algo começava a emergir. Um segredo de sua infância, guardado a 7 chaves, possuía um vínculo inesperado com a influenciadora. Mas como poderia se abrir para isso? Como lidar com a dor do presente, se nem mesmo podia encarar os fantasmas do passado? As questões ficam girando em sua mente enquanto as folhas dançavam lá fora. E a divisão entre o que era e o que poderia ser parecia cada vez mais estreita. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Clara lutava contra suas emoções, o celular em suas mãos vibrava de novo. O convite da influenciadora ainda estava ali, pulsando como um coração desesperado por uma chance de ser ouvido. Mas antes que pudesse responder, um estrondo irrompeu do lado de fora, um verdadeiro caos que ecoou nas paredes da sua casa. Sem saber o que era, Clara correu até a janela. Quando olhou para a rua, a cena era de cortar a respiração. Um grupo de pessoas acorrentava a porta da prefeitura, gritando por justiça e ajuda. Mas o que mais a perturbou foi o rosto de uma mulher em meio à multidão. Clara quase não acreditou. Era Adélia, sua mãe, a mulher que a abandonou quando Clara era apenas uma criança, a mesma que tantas vezes ela desejou esquecer. O impacto do reconhecimento teve um efeito devastador. O estômago de Clara se revirou. O nó na sua garganta voltou com toda a força. A mulher que ela culpou por sua vida difícil agora estava ali, exposta ao olhar de todos, exigindo algo que Clara jamais pensou que um dia pudesse desejar. O passado estava de volta,
e agora parecia mais presente do que nunca. Clara sentiu que seu coração batia descompassado. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, não apenas pela dor da lembrança, mas pela confusão que se instalava em sua mente. O que Adélia estava fazendo ali? Estaria realmente arrependida? Um turbilhão de emoções tomou conta dela. Poderia dar uma nova chance àquela mulher? Ou isso só aprofundaria a ferida que nunca cicatrizara? A multidão fervia, e Clara observava seu passado e seu presente colidirem numa batalha interna. De repente, um grito cortou o ar. O governo nos abandonou. Nós precisamos de respostas. O eco da dor coletiva pulsava como um tambor em seu peito. Ela se apoiou na parede, quase sentindo a vibração das palavras que saíam de lá de fora. Era doloroso, mas também revelador. As mães, como ela, estavam lutando por dignidade. Clara hesitou. E se ela se unisse a elas? Mas ao olhar para Adélia, o desejo de confortar a própria mãe se misturava a um sentimento de traição. Como poderia fazer isso, depois de tudo? Com um passo hesitante, ela cruzou o threshold da porta. Cada passo em direção à rua, sentia como se estivesse andando sobre cacos de vidro. A raiva e a tristeza se mesclavam, criando uma nova forma de dor. Quando chegou perto da multidão, dois olhares se cruzaram, o de Clara e o de Adélia. Um momento congelou no tempo, onde o peso de uma vida inteira de abandono estava traduzido em uma única expressão. Mas antes que qualquer coisa pudesse ser dita, um homem, um ativista local, surgiu ao lado de Adélia. Esta é uma luta de família. Juntas, podemos fazer a diferença. As palavras dele ecoaram, cortantes e cheias de esperança. Mas o olhar de Adélia, por si só, foi suficiente para fazer Clara vacilar. Então, sem mais aviso, um dos manifestantes, em um momento de desespero, saltou sobre um carro estacionado, gritando por ajuda. Sua voz foi interrompida por um som ensurdecedor, uma explosão no centro da praça. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés e viu o caos se instaurar. Gritos, fumaça, desespero. Todas as certezas que ela tinha se despedaçaram. No meio do tumulto, Clara buscou pelos filhos que estavam em casa. Em seu peito, o medo se transformava em terror. O que estava acontecendo? O que mais poderia dar errado? E ao olhar novamente para Adélia, percebeu que a mulher que ela sempre culpou pela sua dor poderia ser a única ali capaz de ajudá-la nesse momento catastrófico. E enquanto o mundo ao redor desmoronava, um pensamento ecoou na mente de Clara. O que mais eu não sei? Com isso, o mistério que a cercava tornava-se ainda mais profundo e pesado, e a verdade parecia prestes a vir à tona. A vida de Clara nunca mais seria a mesma. Clara sentiu seu mundo desmoronar. A explosão que eclodiu na praça ecoou em seus ouvidos como um lamento. O caos tomou conta, mas os olhos dela estavam fixos em Adélia. Mãe estranha, aquela figura que sempre esteve presente nas sombras da sua vida. E agora ali estava ela, gritando por justiça como uma estranha entre os estranhos. O estampido atirou de seus pensamentos. Pessoas começavam a correr, o pânico se espalhava como fogo em palha seca. Clara, em uma fração de segundo, decidiu. Eu preciso ir até ela. Com o coração acelerado, ela se abriu caminho na multidão, a adrenalina queimando suas veias. Quando chegou até Adélia, percebeu que a mulher não era apenas uma desconhecida em uma multidão. Era uma mulher quebrada, assim como ela. O olhar de Adélia estava cheio de determinação. Mas havia também fragilidade. Clara não sabia o que fazer, ou se deveria fazer algo. E com um movimento inesperado, Adélia a puxou para junto do grupo. Seu rosto pálido e suado a deixava mais próxima de um emaranhado de desespero. Clara, é você? A voz de Adélia era um sussurro, como se estivesse tentando alcançar um passado distante. Clara hesitou. Você me abandonou. O passado a cercava, cheio de mágoas. Mas Adélia não recuou. Em vez disso, puxou Clara mais perto. Eu sei, eu me arrependo. Mas olha, precisamos ajuda. Nós precisamos delas.
Antes que Clara pudesse responder, algo mudou no ar. Um ruído crescente na praça, um novo tumulto. "Fuja!" gritou um manifestante, mas algo na expressão de Adélia fez Clara parar. No fundo da agitação, uma van preta apareceu, as portas batendo com força. O medo envolveu Clara, sua mente rodopiava. Em um momento fugaz, uma dúvida a atacou. Por que está sendo tudo tão intenso? E naquela hora, a verdade rompeu. Uma figura emergiu da van e Clara reconheceu o rosto. Era Luca, o pai de seus filhos, o homem que a abandonara também. Ela ficou paralisada ao perceber que a vida que tentava desesperadamente reconstruir agora estava interligada a uma rede que jamais desejou. Luca desceu da van, e quando seus olhos se encontraram, a dor do passado explodiu como um fogo de artifício, revelando segredos enterrados. Ele estava cercado por homens com um semblante ameaçador, e uma sensação de traição percorreu Clara. O que Luca estava fazendo ali e por que agora? Ele abriu a boca, mas a multidão rugia. "Clara, por favor, ouça! Eu sei que errei!" As palavras dele soavam como veneno, mas toda a cena parecia um pesadelo. A vida dela, suas alegrias e dores, tudo interligado de alguma forma com aquele homem que havia partido. Um grito cortou o ar quando um dos homens, ao lado de Luca, sacou algo da jaqueta. Era uma arma. O pânico se instalou imediatamente. A multidão, em frouxos de desespero, se dispersou em todas as direções. Clara sentiu seu estômago revirar. O caos reinou absoluto, e tudo pareceu se mover em câmera lenta. A explosão não era apenas uma, mas uma série de gritos e cópias do que ela temia. Clara se lembrou dos filhos, trancados em casa, e a sensação de perder tudo novamente a golpeou como um soco. O que estava acontecendo? O que mais poderia desmoronar? Os laços do passado, que pareciam se romper, agora estavam mais fortes do que nunca, puxando Clara para um centro de dor e confusão. "Você é mais forte do que imagina, Clara." O grito de Adélia fez com que o tempo parasse. Entre o barulho e a poeira se levantando, Clara tentou entender, mas a cena que se desenrolava diante dela era um verdadeiro pesadelo. Luca, Adélia, sua vida, tudo colidia, e quanto mais ela tentava desvendar, mais a verdade parecia escapar. No meio da destruição, a única certeza que Clara tinha era que sua vida nunca mais seria a mesma. E, em um momento de clara percepção, algo dentro dela disparou. "O que mais eu não sei?" Era um grito silencioso, mas poderoso, prenunciando que revelações ainda maiores estavam à sua espera. O que mais o cercaria? E como tudo isso afetaria seus filhos? Clara não podia sequer imaginar. Clara sentiu seu mundo desmoronar. A explosão que eclodiu na praça ecoou em seus ouvidos como um lamento. O caos tomou conta, mas os olhos dela estavam fixos em Adélia. Mãe estranha, aquela figura que sempre esteve presente nas sombras da sua vida. E agora, ali estava ela, gritando por justiça como uma estranha entre os estranhos. Um estampido atirou de seus pensamentos. Pessoas começaram a correr, e o pânico se espalhou como fogo em palha seca. Clara, em uma fração de segundo, decidiu: eu preciso ir até ela. Com o coração acelerado, ela se abriu caminho na multidão, a adrenalina queimando suas veias. Quando chegou até Adélia, percebeu que a mulher não era apenas uma desconhecida em uma multidão. Era uma mulher quebrada, assim como ela. O olhar de Adélia estava cheio de determinação, mas havia também fragilidade. Clara não sabia o que fazer, ou se deveria fazer algo. E com um movimento inesperado, Adélia puxou para perto. Seu rosto pálido e suado a deixava mais próxima de um emaranhado de desespero. "Clara, é você?" A voz de Adélia era um sussurro, como se estivesse tentando alcançar um passado distante. Clara hesitou. "Você me abandonou." O passado a cercava, cheio de mágoas. Mas Adélia não recuou. Em vez disso, puxou Clara mais perto. "Eu sei, e me arrependo, mas olha, precisamos de ajuda. Nós precisamos delas." Antes que Clara pudesse responder,
Algo mudou no ar. Um ruído crescente na praça. Um novo tumulto. Fuja! Gritou um manifestante. Mas algo na expressão de Adélia fez Clara parar. No fundo da agitação, uma van preta apareceu, as portas batendo com força. O medo envolveu Clara. Sua mente rodopiava. Em um momento fugaz, uma dúvida a atacou. Por que está sendo tudo tão intenso? Nesse instante, a van se abriu e de dentro surgiu uma figura familiar. Luca, o pai de seus filhos, o homem que a abandonara também. Ela ficou paralisada. Ele desceu com uma expressão de desespero no rosto, e todos os sentimentos represados de Clara explodiram de uma vez. Por que ele estava ali? Clara, por favor, ouça! Ele parecia desesperado, cercado por homens, com um olhar ameaçador. Clara sentiu um frio na espinha. O que você quer, Luca? Mas antes que ele pudesse responder, acontecera algo inesperado. Um dos homens ao lado de Luca, com um movimento rápido, apontou uma arma para o meio da multidão. O pânico tomou conta novamente. Gritos ecoaram e as pessoas começaram a se dispersar. Clara se sentiu presa em um labirinto de horror, onde tudo o que ela conhecia estava prestes a desmoronar. Você não entende, eles o têm. A voz de Luca soou entre a multidão. Ela queria saber quem eles eram. Mas o medo a envolveu. Um eco de lembranças distantes a assombraram, misturando o passado e presente. O que ele queria dizer com isso? O que estava prestes a ser revelado? As emoções a deixarão sem chão. Adélia a puxou de volta. Precisamos ir, Clara. Mas Clara estava em choque. Luca, o que você está fazendo aqui? O homem abaixou a arma com os olhos cheios de lágrimas. Clara, eu sou o único que pode explicar. A verdade. Há tanto que você não sabe. Tudo parecia confuso e intenso. O coração dela disparava, da dor ao desespero. E então, do fundo da van, um aroma familiar, de flores e fumaça, envolveu Clara. Era como um sinal, algo a levar a um lugar que só existia nas suas memórias mais profundas. À medida que a fumaça se dissipava, uma mulher de cabelos longos e uma presença forte surgiu. Mãe? O eco uivou como um relâmpago em sua mente. Era outra mulher que havia deixado um vazio. Alguém que Clara nunca imaginou ver novamente. Bárbara. O nome escapuliu de seus lábios. A mulher que abandonou era agora a chave para um mundo que Clara tentava desesperadamente entender. A pessoa que você está procurando, Clara, pode te dar respostas, mas também pode destruir tudo. E com isso, uma nova camada de tormento se formou. Clara ficou paralisada com as descobertas à sua frente. O que mais estava escondido? Cada olhar, cada palavra, agora carregavam um peso maior. O vínculo que unia cada um daqueles personagens nunca foi tão direto. O que mais eu não sei? O dilema a consumia. E Clara sentiu pela primeira vez que as verdadeiras conexões podiam ser as mais perigosas. Clara ficou paralisada diante de Bárbara, a mulher que deveria ser uma estranha, mas que de repente trouxe à tona o peso das suas memórias. A confusão encheu seu peito, pesar e expectativa se misturavam. O caos ao redor parecia distante, aplaudindo o reencontro, mas o olhar de Luca, cheio de medo e raiva, a puxou de volta à realidade. Clara, você precisa ouvir antes que seja tarde demais. A tensão no ar era palpável, e enquanto as vozes se misturavam, um estrondo repentino fez todos se virarem. Um grupo de homens se aproximava, uniformizados, com expressões duras. Não eram apenas manifestantes, eram a polícia, e a atmosfera se eletrificou. Clara sentiu o medo tomar conta. Sabia que estava prestes a explodir. O que mais poderia acontecer? Fuja, Clara! Adélia gritou, puxando-a pelo braço, mas Clara estava paralisada, os olhos fixos em Luca. Ele parecia desesperado, mas também carregado de uma responsabilidade que emanava como fumaça. O que você sabe, Luca?
A voz dela tremeu com raiva e dor. Eu não posso explicar agora. Apenas confie em mim. Mas antes que pudesse continuar, um dos homens se adiantou, interrompendo a conversa. Vocês estão todos detidos, não se movam. O pânico tomou conta. A multidão começou a se agitar. E Clara sabia que a situação estava prestes a piorar. A pressão aumentava, e Clara olhou para Bárbara, esperando alguma explicação. Antes que qualquer um pudesse respirar, uma explosão de luz ofuscou a cena. Uma granada de efeito moral lançada em sua direção. O som ensurdecedor ecoou, e Clara viu as pessoas ao seu redor se jogarem ao chão em pânico. Foi como se o tempo tivesse parado. Enquanto tudo ao redor entrava em caos, Clara sentiu um puxão forte em seu braço. Era Luca, arrastando-a para longe da confusão. Vem, Clara, agora! Ele a puxava com força, e a visão de Bárbara desaparecendo na multidão a despedaçou. Mas a pior reviravolta estava prestes a acontecer. No meio da confusão, Clara, ainda em choque, percebeu uma figura saindo da van preta. Era alguém que ela nunca esperava ver novamente. O choque a atingiu como um soco no estômago. Era Raquel, sua irmã, que desaparecera há anos. Clara a encarou, incrédula, e a expressão de Raquel disfarçava uma dor profunda, mas também um propósito. Clara! Você não sabe de tudo. Raquel gaguejou, enquanto os olhares pareciam perfurar a escuridão crescente da praça. A verdade é mais complicada do que pensamos. Você precisa saber quem realmente somos. A cada palavra, Clara sentia como se o chão sob seus pés se desfizesse. O que Raquel estava dizendo? O que mais havia de oculto naquela família? A memória da infância, o abandono, todo o peso da vida a havia preparado para o pior. Mas agora, parecia que a vida a empurrava para uma revelação ainda mais devastadora. Vamos, temos que sair daqui. Luca puxou Clara novamente, mas a voz de Raquel a deteve. Você não pode apenas ir, tem que entender. E nesse instante, o entendia não parecia apenas um chamado ao passado, mas uma urgência para enfrentar o presente. O terror e a esperança misturavam-se, formando um turbilhão dentro dela. Clara estava perdida em um labirinto de perguntas. Quem somos, Raquel? Quando o caos continuava na praça, as palavras de Raquel soaram como um eco imbatível. Você não sabe a verdade sobre nós, sobre a nossa mãe. Clara sentiu um frio na espinha. O que mais estava encoberto? O que mais poderia desmoronar? Uma nova verdade se começava a formar na mente dela, obscurecendo tudo o que ela acreditava. O medo de perder a única coisa que lhe restava, seus filhos, e agora a sua família de sangue, fez com que ela hesitasse. E, enquanto a multidão se dispersava, Clara olhou para Raquel e para Luca, questionando-se. O que mais eu não sei? O pânico se transformava em desespero, e a certeza de que aquele era um ponto sem volta a deixava paralisada, enquanto o eco das revelações ainda estava por vir. Clara ficou paralisada diante de Bárbara, a mulher que deveria ser uma estranha, mas que, de repente, trouxe à tona o peso das suas memórias. O caos ao redor parecia distante, aplaudindo o reencontro. Mas o olhar de Luca, cheio de medo e raiva, a puxou de. Clara, você precisa ouvir, antes que seja tarde demais. A tensão no ar era palpável, e enquanto as vozes se misturavam, um estrondo repentino fez todos se virarem. Um grupo de homens se aproximava, uniformizados, com expressões duras. Não eram apenas manifestantes, eram a polícia, e a atmosfera se eletrificou. Clara sentiu o medo tomar conta. Sabia que estava prestes a explodir. O que mais poderia acontecer? Fuja, Clara! Adélia gritou, puxando-a pelo braço. Mas Clara estava paralisada, os olhos fixos em Luca. Ele parecia desesperado, mas também carregado de uma responsabilidade que emanava como fumaça. O que você sabe, Luca? A voz dela tremeu com raiva e dor. Eu não posso explicar agora. Apenas confie em mim. Mas antes que pudesse continuar, um dos homens se adiantou, interrompendo a conversa. Vocês estão todos detidos. Não se movam.
O pânico tomou conta. A multidão começou a se agitar, e Clara sabia que a situação estava prestes a piorar. A pressão aumentava, e Clara olhou para Bárbara, esperando alguma explicação. Antes que qualquer um pudesse respirar, uma explosão de luz ofuscou a cena. Uma granada de efeito moral lançada em sua direção. O som ensurdecedor ecoou, e Clara viu as pessoas ao seu redor se jogarem ao chão em pânico. Foi como se o tempo tivesse parado. Enquanto tudo ao redor entrava em caos, Clara sentiu um puxão forte em seu braço. Era Luca, arrastando-a para longe da confusão. Vem, Clara, agora! Ele a puxava com força, e a visão de Bárbara desaparecendo na multidão a despedaçou. Mas a pior reviravolta estava prestes a acontecer. No meio da confusão, Clara, ainda em choque, percebeu uma figura saindo da van preta. Era alguém que ela nunca esperava ver novamente. O choque a atingiu como um soco no estômago. Era Raquel, sua irmã, que desaparecera há anos. Clara encarou, incrédula, e a expressão de Raquel disfarçava uma dor profunda, mas também um propósito. Clara, você não sabe de tudo, Raquel gaguejou, enquanto os olhares pareciam perfurar a escuridão crescente da praça. A verdade é mais complicada do que pensamos. Você precisa saber quem realmente somos. A cada palavra, Clara sentia como se o chão sob seus pés se desfizesse. O que Raquel estava dizendo? O que mais havia de oculto naquela família? A memória da infância, o abandono, todo o peso da vida a havia preparado para o pior. Mas agora parecia que a vida a empurrava para uma revelação ainda mais devastadora. Vamos, temos que sair daqui. Luca puxou Clara novamente, mas a voz de Raquel a deteve. Você não pode apenas ir, tem que entender. E nesse instante, o entendia não parecia apenas um chamado ao passado, mas uma urgência para enfrentar o presente. O terror e a esperança misturavam-se, formando um turbilhão dentro dela. Clara estava perdida em um labirinto de perguntas. Quem somos, Raquel? Em um momento de silêncio cortante, Luca olhou de forma intensa para Raquel e, com a voz embargada, finalmente falou. Você não deveria estar aqui. Você não sabe o que está acontecendo. Nesse instante, o olhar de Raquel mudou. Ela não parecia mais apenas a irmã perdida, mas alguém portando um fardo muito maior. O caos continuava ao redor, mas as palavras dela pendiam no ar como uma bomba-relógio prestes a explodir. Eu sou a razão pela qual nossos pais se separaram. Eles escondem algo de vocês, algo que pode mudar tudo. A revelação caiu sobre Clara como um peso. O que você quer dizer com isso? Ela ofegou, o coração disparado. Raquel hesitou, e em um momento parecia que ia falar algo que mudaria o curso da vida de Clara para sempre. Mas então, um grito cortou o ar e uma luz intensa iluminou a praça. Os policiais começaram a avançar. A multidão, agora em pânico, se dispersou em todas as direções. Raquel, não! O que você está escondendo? Clara gritou, tentando puxar Raquel na direção oposta, mas a irmã assegurou. Coloque você e meus filhos em perigo. Eu não posso. A voz de Raquel falhou, e a mensagem ficou em suspenso. Algumas palavras nunca ditas pairavam entre elas, e Clara sentiu o peso do que estava por vir. A vida que ela conhecia estava prestes a desmoronar completamente. Em um movimento rápido, Raquel se virou e empurrou Clara para o lado, para se colocar entre ela e os policiais. Vocês têm que ouvir. Aqui não é seguro. Raquel, não. O desespero a tomou. Clara sentiu o chão vacilar sob seus pés enquanto os olhos da irmã brilhavam com determinação e medo. E naquele segundo, um tiro ecoou, quebrando o ar em um grito ensurdecedor. E tudo escureceu. Clara ficou paralisada diante de Bárbara, a mulher que deveria ser uma estranha, mas que de repente trouxe à tona o peso das suas memórias. O caos ao redor parecia distante, aplaudindo o reencontro. Mas o olhar de Luca, cheio de medo e raiva, a puxou de volta à realidade. Clara, você precisa ouvir antes que seja tarde demais. A tensão no ar era palpável, e enquanto as vozes se misturavam,
Um estrondo repentino fez todos se virarem. Um grupo de homens se aproximava, uniformizados, ou expressões buras. Não eram apenas manifestantes, eram policiais, e a atmosfera se eletrificou. Clara sentiu o medo tomar conta, sabia que estava prestes a explodir. O que mais poderia acontecer? Fuja, Clara! Adélia gritou, puxando-a pelo braço. Mas Clara estava paralisada, os olhos fixos em Luca. Ele parecia desesperado, mas também carregado de uma responsabilidade que emanava como fumaça. O que você sabe, Luca? A voz dela tremeu com raiva e dor. Eu não posso explicar agora, apenas confie em mim. Mas antes que ele pudesse continuar, um dos homens se adiantou, interrompendo a conversa. Vocês estão todos detidos, não se movam. O pânico tomou conta. A multidão começou a se agitar, e Clara sabia que a situação estava prestes a piorar. A pressão aumentava. E Clara olhou para Bárbara, esperando alguma explicação. Antes que qualquer um pudesse respirar, uma explosão de luz ofuscou a cena. Uma granada de efeito moral lançada em sua direção. O som ensurdecedor ecoou, e Clara viu as pessoas ao seu redor se jogarem ao chão em pânico. Foi como se o tempo tivesse parado. Enquanto tudo ao redor entrava em caos, Clara sentiu um puxão forte em seu braço. Era Luca, arrastando-a para longe da confusão. Vem, Clara, agora! Ele a puxava com força, mas a visão de Bárbara desaparecendo na multidão a despedaçou. E então, no meio da confusão, Clara percebeu uma figura saindo da van preta. Era alguém que ela nunca esperava ver novamente. O choque a atingiu como um soco no estômago. Era Raquel, sua irmã, que desaparecera há anos. Clara a encarou, incrédula. Raquel tinha uma expressão intensa, como se estivesse carregando um segredo. Clara, você não sabe de tudo, Raquel gaguejou. A verdade é mais complicada do que pensamos. Você precisa saber quem realmente somos. O coração de Clara disparou. O que Raquel estava dizendo? O que mais havia de oculto nessa família? Antes que Raquel pudesse continuar, um grito cortou o ar. Vamos, precisamos sair. Ela se virou, olhando para o caminho, enquanto os policiais se aproximavam. Mas Clara estava sem palavras. A adrenalina misturava-se ao medo. O que mais Raquel não estava contando? Vem, Clara! Luca implorou, puxando-a. Clara hesitou. O tumulto ao redor se tornava intenso, e Raquel estava ali, parada na frente dela, os olhos brilhando com um claro desespero. Você não entende, Clara. O que eu sei pode destruir tudo. E nesse momento, um dos policiais disparou. O tiro ressoou, ecoando na confusão. Clara ficou estupefata. E tudo ao seu redor se transformou em um borrão de gritos e movimento. A cena se tornava surreal, como um pesadelo que se desenrolava diante de seus olhos. Raquel caiu no chão enquanto o mundo girava. Não! O grito de Clara foi um lamento agudo. O que estava acontecendo? Luca agarrou Clara, puxando-a para a segurança da multidão. Mas Clara não conseguia se mover. Seus olhos fixos no corpo de Raquel, a irmã perdida, agora caída e silenciosa. A multidão começou a se dispersar, mas Clara permaneceu. Ela se sentiu vazia, a dor entranhando-se em seus ossos. E enquanto ela olhava para o corpo de Raquel, uma revelação cortante atravessou sua mente. Raquel sabia mais do que deixara transparecer. O abalo emocional de tudo que havia escondido provava ser maior do que a própria dor de Clara. E então, tudo mudou de repente. Um homem emergiu da multidão, com olhos familiares. Era pai delas, o homem que havia abandonado enfermas no passado. Clara! Raquel! Ele gritou desesperado. Eu preciso explicar tudo. Não tenho tempo. As palavras dele a atingiram como uma onda. O que ele tinha a dizer? O que mais estava sendo escondido? Neste momento, algo dentro de Clara explodiu. A ilusão de uma vida estável que ela tinha se despedaçou. O que mais eu não sei? Ecoou em sua mente. E quando ela olhou para o corpo de Raquel, a certeza de que as revelações estavam apenas começando a surgir fez seu coração disparar. Uma nova verdade estava prestes a vir à tona.
e Clara estava no centro de um furacão de segredos e mentiras, sem saber onde isso a levaria. Clara ficou paralisada diante de Bárbara, a mulher que deveria ser uma estranha, mas que de repente trouxe à tona o peso das suas memórias. O caos ao redor parecia distante, aplaudindo o reencontro, mas o olhar de Luca, cheio de medo e raiva, a puxou de volta à realidade. Clara, você precisa ouvir, antes que seja tarde demais. A tensão no ar era palpável, e enquanto as vozes se misturavam, um estrondo repentino fez todos se virarem. Um grupo de homens se aproximava, uniformizados, com expressões duras. Não eram apenas manifestantes, eram policiais, e a atmosfera se eletrificou. Clara sentiu o medo tomar conta. Sabia que estava prestes a explodir. O que mais poderia acontecer? Fuja, Clara! Adélia gritou, puxando-a pelo braço. Mas Clara estava paralisada, os olhos fixos em Luca. Ele parecia desesperado, mas também carregado de uma responsabilidade que emanava como fumaça. O que você sabe, Luca? A voz dela tremeu com raiva e dor. Eu não posso explicar agora. Apenas confie em mim. Mas antes que ele pudesse continuar, um dos homens se adiantou, interrompendo a conversa. Vocês estão todos detidos. Não se movam. O pânico tomou conta. A multidão começou a se agitar, e Clara sabia que a situação estava prestes a piorar. A pressão aumentava, e Clara olhou para Bárbara, esperando alguma explicação. Antes que qualquer um pudesse respirar, uma explosão de luz ofuscou a cena. Uma granada de efeito moral lançada em sua direção. O som ensurdecedor ecoou, e Clara viu as pessoas ao seu redor se jogarem ao chão em pânico. Foi como se o tempo tivesse parado. Enquanto tudo ao redor entrava em caos, Clara sentiu um puxão forte em seu braço. Era Luca arrastando-a para longe da confusão. Vem, Clara, agora! Ele a puxava com força, mas a visão de Bárbara desaparecendo na multidão a despedaçou. E então, no meio da confusão, Clara percebeu uma figura saindo da van preta. Era alguém que ela nunca esperava ver novamente. O choque a atingiu como um soco no estômago. Era Raquel, sua irmã, que desaparecera há anos. Clara a encarou, incrédula. Raquel tinha uma expressão intensa, como se estivesse carregando um segredo. Clara, você não sabe de tudo. Raquel gaguejou. A verdade é mais complicada do que pensamos. Você precisa saber quem realmente somos. O coração de Clara disparou. O que Raquel estava dizendo? O que mais havia de oculto nessa família? Antes que Raquel pudesse continuar, um tiro ressoou, cortando o ar como um grito ensurdecedor. Clara sentiu uma onda de medo a envolver. Era como se tudo parasse. Raquel, em um movimento, empurrou uma mulher grávida à sua frente antes do tiro ecoar e caiu, puxando Clara para um pesadelo que parecia implausível. Não, o grito de Clara foi um lamento. O que estava acontecendo? Luca agarrou Clara, puxando-a para longe do horror, mas Clara não conseguia se mover. Seus olhos fixos no corpo de Raquel, a irmã perdida, agora caída e silenciosa. Mas quando o pânico começou a se espalhar, Clara percebeu algo mais. Uma mancha de sangue se espalhou pelo chão, e ao lado de Raquel, uma caixa branca foi deixada. Instintivamente, Clara se aproximou, e ao abrir, algo horrível surgiu. Documentos antigos, fotos desbotadas, e entre elas, uma carta com um nome que fez seu coração parar. Clara, você nunca soube que fomos trocadas ao nascer? Um frio percorreu sua espinha. A revelação a atingiu como uma tempestade. Troca de bebês? As palavras uma a uma foram se instalando em sua mente. Sua vida, seu passado, tudo poderia ser uma mentira. O que mais ela não sabia? E de repente, o caos se transformou em desespero absoluto. Clara, não! A voz de Luca a trouxe de volta. O que você encontrou? Mas ela estava distante, mergulhada em suas próprias revelações. Raquel não era apenas sua irmã, mas a vida dela havia sido moldada por uma mentira. E nesse instante, como se os mundos dela tivessem se chocado, olhou para Luca e sentiu que a conexão que tinham era uma ilusão, uma teia de mentiras.
No final, quem somos, Luca? O que está acontecendo aqui? O medo se refletia em seus olhos. As perguntas giravam como um tornado em sua mente. O silêncio a cercava, até que um sussurro cortou a tensão. A verdade pode ser mais perigosa do que você imagina. Clara olhou para Raquel, o corpo inerte no chão, e para Luca, que agora parecia uma figura envolta em sombras. O ódio, o medo e a confusão da identidade se entrelaçavam, e no fundo, uma nova questão ecoava. O que mais eu não sei? E enquanto a vida dela se desmoronava, Clara percebeu que a verdade era uma bomba, pronta para explodir. Ela estava prestes a descobrir que a realidade era muito mais sombria do que havia imaginado. Clara ficou paralisada diante de Bárbara, a revelação que ecoava em sua mente como um grito ensurdecedor. Troca de bebês? A ideia a atingiu, fazendo seu mundo desmoronar ainda mais. As memórias da infância, a culpa, a dor, tudo isso agora parecendo uma peça cênica de um teatro mal escrito. Luca estava ali, os olhos arregalados, mas havia algo mais na expressão dele. Um segredo à espreita enquanto o pânico se espalhava. Clara, esse não é o momento, ele gritou, puxando-a. Mas ela não conseguia se mover, fixada na caixa, os documentos espalhados na calçada, revelando um passado que ela nunca soube. O que mais poderia haver debaixo daquela superfície? O homem que ela amou, agora uma figura cheia de sombras, parecia tão distante. A certeza de uma dor insuportável começava a se formar. E então, do nada, um grito cortou os ares. Olhem! Uma mulher, capuz puxado para baixo, surgiu da multidão, com olhos cheios de fogo. Clara não sabia quem era, mas algo na maneira como a mulher olhava a fez estremecer. A mulher ergueu a mão, segurando uma fita azul. Eu sei a verdade sobre as trocas. Eu sei quem são. O choque percorreu a praça como um relâmpago. Clara se virou para Luca, buscando uma resposta, mas ele estava em choque, os olhos fixos na nova figura. O tumulto voltou, mas agora a atenção estava completamente voltada para essa mulher. Você não pode ser. Não pode, Luca murmurou, a expressão dele se desfigurando em horror. Você se importaria de me apresentar à sua nova esposa? A mulher disse, com um sorriso frio que cortou como uma faca. Clara sentiu o estômago revirar. Quem é você? A voz dela saiu como um sussurro, um eco do medo. O tempo parecia congelar. A mulher, sem hesitar, soltou a fita, que se desenrolou lentamente entre as pessoas. Eu sou quem vocês deixaram para trás. A única que sobreviveu a essa trama. O que mais você não sabe, Clara? A última frase atingiu como um golpe, ecoando em sua mente. Ali, na frente de um mar de rostos confusos, estavam segredos que Clara nunca imaginou. A mulher se virou para o lado, como se estivesse se preparando para revelar algo ainda mais profundo. Vocês, as duas, foram trocadas logo ao nascer. E adivinha, eu sou a verdadeira filha da sua mãe. Aquela afirmação a atingiu com força, como um punho. Clara mal conseguia respirar, enquanto as palavras se fixavam em seu cérebro. A multidão murmuração explodiu, a confusão misturando-se a olhares de incredulidade. Lucas se aproximou da mulher, seus olhos mais intensos do que nunca. Como você sabe disso? O que você quer? O tom dele tinha uma mistura de raiva e desespero, mas as palavras da mulher agora soavam como uma tempestade, levantando questionamentos sem resposta. Quero o que é meu. A verdade está prestes a vir à tona e posso ser a única que pode ajudar vocês. As sombras nas paredes da praça pareciam dançar em resposta. Clara estava atordoada, cada palavra revelando um novo nível de horror. Mas era como se um novo desconforto começasse a tomá-la. Lembrou-se de Raquel. Raquel, naquela van, e o que realmente aconteceu com ela. Era tudo um jogo? O que aconteceu com minha irmã? O que você sabe dela? Clara gritou, a voz ressoando entre a multidão inquieta. A mulher apenas sorria, um sorriso enigmático, como se tivesse o controle da situação. Ela é mais importante para mim do que você imagina.
E se você quer respostas, precisa saber que não tem noção do que está prestes a descobrir. A tensão no ar ficou insuportável. Clara olhou para Luca, o desespero estampado no rosto dele. Havia trevas ali que não podiam ser ignoradas. E, enquanto a realidade começava a desmoronar, essas novas revelações tornaram-se algo mais do que simples palavras. Eram fios de um emaranhado que poderia prendê-los a um passado obscuro. E quando tudo parecia estar à beira de uma nova explosão de revelações, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A van preta que estava estacionada perto deles começou a liberar uma fumaça espessa enquanto a mulher se virava para fugir. Instintivamente, Clara sentiu um impulso. "Não, espere!" gritou, mas a mulher se dissipou entre os gritos e a agitação. "Clara, vamos!" Luca puxou-a, mas ela não se movia. O que mais estava prestes a desabar em sua vida? O que essa nova mulher significava para todos eles? O nó em seu estômago estava tão apertado que parecia que iria se romper. Clara sentia que o tempo estava passado, mas a verdade ainda estava ali, escondida nas sombras. Ela olhou para a fumaça. As palavras da mulher ainda ecoando. "O que mais eu não sei?" A dúvida começou a consumir cada pensamento, cada pedaço de sua realidade. E enquanto tudo aquilo girava em torno dela, ficou claro que a história, longe de acabar, estava apenas começando a se revelar. Clara viu a fumaça se espalhando e seu coração disparou. A mulher misteriosa desaparecera na multidão, e a verdade a atingiu como um relâmpago. Troca de bebês? As palavras reverberavam em sua cabeça. O medo a envolvia, gelando seu corpo enquanto Luca tentava puxá-la para longe. A realidade agora parecia uma colcha de retalhos de mentiras e traições. De repente, Raquel começara a se mover, fazendo esforço para levantar a cabeça, e Clara correu até ela. O corpo da irmã estava pálido, a expressão atormentada. "Clara", Raquel murmurou, a voz quase inaudível. A adrenalina percorria as veias de Clara como um fogo. Ela não podia perder mais uma pessoa. Com cuidado, ela encostou a mão no braço de Raquel. "Fique comigo, por favor." A multidão ao redor estava em pânico, mas Clara focou em Raquel. Os gritos, os barulhos de sirenes se tornaram um ruído distante. "O que aconteceu?" Clara perguntava, quase implorando. "Por que ela disse aquilo? O que mais eu não sei?" Raquel respirava com dificuldade, mas seus olhos brilharam com determinação distante. Eu sempre tive medo. A verdade pode mudar tudo, Clara. Mas precisamos nos unir. Pode ser a última chance." Luca estava agora ao lado delas, seu olhar perdido entre o choque e a determinação. "Temos que descobrir a verdade. Juntos", ele disse, estendendo a mão. O momento congelou. Clara viu mais do que um parceiro ali. Viu alguém disposto a enfrentar os demônios do passado com ela. Então, do nada, os policiais começaram a se dispersar. Um deles gritou: "Por favor, afastem-se. Precisamos controlar a situação." A confusão se espalhou, e Clara sentiu a pressão aumentar. Enquanto as pessoas correm, ela tomou a decisão. "Vamos, temos que ir. Agora!" Os três se levantaram. Raquel, Clara e Luca, cada um carregando a bagagem do passado, mas agora juntos. Com a adrenalina a guiá-los, eles se dirigiram a um esconderijo que Raquel conhecia, um antigo armazém abandonado na periferia da cidade. O caminho estava cheio de ruídos e sombras, mas algo no ar parecia oferecer esperança. Assim que chegaram ao armazém, começaram a organizar os documentos que Clara pegou da caixa. As palavras que ela lia pareciam um conto, um mistério. Cada papel revelava outra faceta do seu passado. Dentre elas, Clara encontrou a verdade sobre as trocas. "Mãe, você nunca me disse", murmurou, a dor encharcando sua voz. Raquel a interrompeu. "Nosso passado foi escondido, mas podemos escrever um novo futuro. Nós somos mais do que o que nos foi imposto." Clara olhou para Luca, que assentiu. Ele estava nela, estavam juntos nesse caminho.
Uma nova determinação ardia. Essa era a hora de reescrever sua história. Com isso, Clara sentiu algo mudar. A tensão começou a se desfazer, como se uma luz começasse a brilhar no fundo do túnel. As revelações poderiam ser dolorosas, mas também eram libertadoras. Elas estavam dispostas a lutar pela verdade, por seus filhos, por elas. Ao olharem um para o outro, um sentimento de união surgia. O que viria a seguir ainda era incerto, mas eles estavam prontos para enfrentar o futuro juntos. O passado poderia ter sido uma traição, mas a nova aliança oferecia uma segunda chance. Apenas uma pergunta permanecia em suas mentes: o que mais não sabemos? E mesmo com a sombra do desconhecido pairando, a esperança estava a nascer. Essa história não tinha um fim definido, mas um novo começo chamava. Agora, antes de encerrar este capítulo, preciso pedir a você: se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É o momento para demonstrar seu apoio, então esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a gente a continuar criando conteúdo. E não esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber tudo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para se juntar a essa jornada. O apoio de vocês é o que faz a diferença.